Olá pessoal, bem-vindos à primeira mentoria do curso Android em 4 semanas da MobGeek. Eu estou aqui com o Suemar, o nosso instrutor de Android. Aqui é a Ana falando, da equipe da MobGeek. E nós compilamos aqui as questões principais que foram discutidas na mentoria para dar esse resumão para vocês. Vou passar aqui uma primeira pergunta para o Suemar. O que preciso instalar no meu computador para começar a criar meus primeiros apps em Android? Suemar, você pode comentar? Legal, Ana. Para a gente começar a criar nossos primeiros aplicativos nativos, desenvolvimento nativo, a gente precisa do Kit de Desenvolvimento Java, também conhecido como JDK, tá? Na versão 6 ou 7. Já tem o Java 8, mas ele ainda não é suportado pelo Android. A gente também precisa de um ambiente de desenvolvimento, não é necessário, só que seria extremamente improdutivo a gente não fazer uso dele. E aí tem duas opções disponíveis, tá? Tem o Eclipse, que era a preferência anterior, era a recomendação anterior feita pelo Google, e o Eclipse ele não é pronto já para você sair desenvolvendo para Android. Você tinha que instalar, ainda tem que instalar um plugin chamado ADT, de Android Developer Tools, tá? Houve bastante reivindicação dos desenvolvedores para que fosse criada um novo ambiente de desenvolvimento específico para trabalhar com Android. E aí, a partir de uma IDE, de um ambiente de desenvolvimento chamado IntelliJ, a versão da comunidade, foi criado o Android Studio, que foi anunciado no Google I/O do ano retrasado, e agora chegou na sua primeira versão final, não está mais na versão beta. Tá? Então, ele está disponível no site developer.android.com/sdk, e ele já contempla todas as ferramentas necessárias para a gente começar a criar os nossos apps. Então, ele já é a IDE, o ambiente de desenvolvimento, ele já tem o SDK, que são as classes, o framework necessário, ele já tem também uma imagem, tá? Que significa que ele já vai vir com o Android 5.0, o Android Lollipop, para a gente rodar um emulador. E também é possível a gente baixar outras versões do Android para a gente testar nosso aplicativo para ver como ele vai se comportar em diferentes versões. Então, e uma outra pergunta que assim, vem toda hora, que para a galera que está começando, quer começar a desenvolver para Android, mas a pessoa ainda não tem um dispositivo Android, não tem um smartphone, não tem um tablet Android, e quer começar a programar, né, a criar apps. O que ele precisa fazer, assim? O que ele precisa fazer para começar? Ele tem que ter um dispositivo na mão ou tem alguma outra alternativa? Essa pergunta é muito legal, porque às vezes tem desenvolvedores que estão migrando de outras plataformas, às vezes a pessoa tem um iPhone, ele está programando para iPhone e não tem um dispositivo Android, ele quer começar a dar os primeiros passos. Não é necessário, tá? A gente tem um emulador que suporta muito bem a maioria das funcionalidades de um dispositivo real, então você pode simular coisas como fazer uma ligação, receber uma ligação, obter uma coordenada geográfica, tudo isso de forma... e agora, como posso falar? De forma fake? Não. De forma simulada, assim. Se de repente podia falar um pouquinho do emulador, assim. O que é o emulador? Porque tem uma galera que está começando nesse mundo de desenvolvimento, e essa pergunta acontece às vezes. Então vai, repete aí como é que é. Opa. Você quer repetir a pergunta? Sim, Fica mais fácil a edição, né? Uhum. Que aí já elimina tudo isso. Vamos lá. E a pessoa que quer começar a desenvolver para Android e não tem um dispositivo, assim, não tem um smartphone ou um tablet Android, e ele quer começar a desenvolver, criar aplicativos, ele precisa comprar um dispositivo? Ele tem uma outra alternativa? Assim, o que ele pode fazer para começar? Essa pergunta é muito bacana porque às vezes tem outros desenvolvedores de outras plataformas, por exemplo, a pessoa pode ter um iPhone, quer começar a programar para Android e ela não tem um dispositivo. Tá? O Google libera para a gente o que a gente chama de um emulador. É como se ele simulasse uma máquina virtual do Android no nosso computador e permitisse a gente executar a maioria das funções que a gente consegue executar num dispositivo real. Então, por exemplo, a gente consegue simular fazer uma ligação, receber uma ligação, enviar um SMS, obter uma coordenada geográfica, tirar uma foto, tudo isso de forma simulada.
Há o emulador nativo do Android. Quando a gente baixa esse pacote do Android Studio, ele já contempla esse emulador. E também há uma opção muito utilizada pelos desenvolvedores Android, que é o Genymotion. Tá? Até aqui que ele é utilizado por mais de 2,5 milhões de desenvolvedores. E ele tem uma versão gratuita que contempla todas as necessidades durante o nosso curso. E ele funciona basicamente dessa forma. Você pode baixar uma máquina virtual, inclusive a última versão do Android já está disponível. E ele roda com aceleração gráfica, então ele roda de forma bem fluida, sem lags. E é possível baixar mais de 20 dispositivos pré-configurados. Então a gente quer testar nosso aplicativo para ver como ele se comporta em diversas versões do sistema operacional e em diversos hardwares. Por exemplo, você tem hoje mais de 10 mil dispositivos Android. Como que ele vai se comportar numa tela de 5 polegadas com uma resolução alta? Depois você pode testar como ele vai se comportar numa tela de, vamos supor, 4 polegadas numa resolução menor. E dessa forma, através do uso de emuladores, a gente consegue ter uma validação desse tipo de trabalho de forma bem produtiva. Legal, isso traz uma outra questão assim que a gente ouve muito assim da galera, que é que você falou, tem Android, roda em diferentes tipos de smartphones, diferentes tamanhos de tela, de qualidade da tela, né, de resolução. E tem uma outra questão assim que muita gente pensa, né, quando pensa em Android, pensa em apps para smartphone, tablet somente. Mas a gente está vendo um movimento, né, que o Android está expandindo seus horizontes, o Android está rodando em outros tipos de dispositivos. Você pode comentar um pouco do que você está vendo aí no mercado nesse sentido? Porque é oportunidade para a galera, né? Muitas oportunidades, Ana. Como você disse, o Android extrapolou já o limite de smartphones e tablets. Tá? Hoje a gente tem, utilizando basicamente as mesmas classes, o mesmo framework, a gente consegue fazer uma programação para relógios, tá? Relógios e outros dispositivos vestíveis, tá? Talvez o mais conhecido seja realmente o relógio por enquanto, mas já tem tornozeleira, tem pulseira, tem bastante coisa legal aparecendo aí. Então, e isso abre um leque de possibilidades, não só sobre o dispositivo que você está programando, mas sobre outras possibilidades. Por exemplo, um relógio desse daqui vai ter, por exemplo, um sensor de batimento cardíaco embutido. E aí você pode fazer outros usos, né? Ele se comunica ainda nessa primeira geração, ele faz uso de um smartphone, então ele tem que estar conectado via Bluetooth com esse telefone, com esse dispositivo. E aí você consegue fazer esse tipo de programação de forma bem fácil, ligando os dois. Tá? Então, essa daqui é o Android Wear, ainda estamos na primeira geração, é uma plataforma, claro, que está amadurecendo, mas que existe inúmeras possibilidades aí. E além da questão de relógios, a gente também tem a questão de televisão, uma tendência que a gente viu agora na feira CES, nos Estados Unidos, tá? Cada vez mais televisões com o sistema operacional Android embutido, compatível com o Google Cast, ou seja, você consegue fazer espelhamento com o sistema operacional com a sua televisão. Uma parte bem bacana que deve ser abordada aqui é que, embora a gente programe usando o Android também, a pessoa que quer desenvolver para televisões, ela tem que estudar a parte da interface. No site oficial do Android TV, há diversas dicas de treinamento sobre esses tipos de interface, que tem que ser o mais usável possível. Porque às vezes o usuário está apenas com o controle remoto na mão, ele não tem a mesma usabilidade, por exemplo, de quando ele está com um smartphone. Então, às vezes, a gente tem que fazer sugestões de conteúdo, possibilitar buscas utilizando voz, e por aí vai. E uma outra novidade também é em relação a automóveis. Tá? Então, agora, cada vez mais, nós vamos ver o Android também nos automóveis. E aí a gente tem basicamente uma tela no automóvel que vai se comunicar com o dispositivo para fazer o espelhamento da tela e exibir informações úteis para o usuário.
Então a gente deve exibir somente informações que são úteis e necessárias para ele. Legal esse panorama aí de apps em dispositivos como TVs, relógios, automóveis. Dá para ver assim que tem um mundo incrível de oportunidades aí que está só começando. E para o nosso desenvolvedor, assim, para o nosso aluno que está começando a desenvolver, ele começa a criar os aplicativos do curso e daqui a pouco ele vê, pô, estou pronto para botar um app para vender, eu quero oferecer de graça para as pessoas. Como é que ele faz assim para botar o app dele na loja do Google? E tem outras coisas que ele pode fazer para chegar a levar esse app para mais pessoas? Tem sim, Ana. Inclusive esse assunto é abordado durante o nosso curso. Quando ele termina o aplicativo dele, ele já fez todos os testes, a gente vai explicar como ele pode oferecer aquele aplicativo para ser instalado, por exemplo, nos aparelhos dos seus amigos ou da sua família, inclusive para que eles possam dar um feedback para o desenvolvedor, né? A partir daí, suponha, por exemplo, que ele queira disponibilizar esse aplicativo para mais pessoas, mas ainda não na Play Store. Então, através de uma funcionalidade do Google Plus, ele consegue criar uma comunidade de beta testers. E aí ele pode convocar outras pessoas na internet que estejam a fim de testar o aplicativo dele. Ele envia o aplicativo para a loja, mas somente aquelas pessoas que fazem parte daquela comunidade conseguem instalar o aplicativo no seu dispositivo. A partir daí, que ele já saiu então da versão beta, que ele já teve o aplicativo testado de uma forma mais... A partir do momento que ele já teve o aplicativo testado por um maior número de pessoas, aí sim ele pode submeter o aplicativo dele para a Play Store, que é a loja do Google. Aliás, não só da Play Store, mas também como outras lojas. Por exemplo, a Amazon tem uma loja dela. Então a gente vai explicar também durante o curso que ele tem que se inscrever como um desenvolvedor Google. Então tem alguns passos que ele deve seguir. Paga. É uma taxa de $25. Esse pagamento tem que ser feito via um cartão de crédito internacional. E o processo não é nada burocrático. Em torno de algumas horas, o acesso à Play Store dele como desenvolvedor já vai estar disponível. Tá? E aí ele consegue enviar quantos aplicativos ele quer. E aí ele consegue enviar quantos aplicativos ele quiser para a loja. Tá? Não há um limite. Inclusive o pagamento também é feito uma única vez, não é renovado anualmente. E aí ele tem algumas opções. Tá? Ele pode disponibilizar o aplicativo dele gratuito, ou ele pode cobrar por esse aplicativo. A dica que a gente dá é que ele preste bastante atenção nesse detalhe, porque uma vez que você disponibiliza um aplicativo gratuito na loja, você não consegue alterar ele para pago. Tá? Então tem que ser uma decisão bem pensada antes. E aí também há outras formas de se monetizar, né? Por exemplo, exibindo propagandas. Então você pode ter uma versão do seu aplicativo que é gratuito, que faz uso de propagandas. Tem algumas ferramentas próprias para fazer isso, por exemplo, a Edmob, deixa eu buscar aqui, que foi uma empresa que começou a exibir propagandas no Android e hoje ela é de propriedade do Google, então a pessoa pode começar por aqui. Já tem inúmeros anunciantes nessa plataforma e aí você consegue colocar palavras-chave para que as propagandas que sejam exibidas no seu aplicativo sejam condizentes com o conteúdo que você está exibindo, porque vai ser mais rentável tanto para você quanto para o anunciante. Outras formas também de fazer a monetização é através de aplicativos que nós conhecemos como freemium. Tá? O aplicativo ele é gratuito até certo ponto. Por exemplo, um jogo de corrida. Você pode disponibilizar 1 ou 2 modelos de carro para o usuário. E a partir daí o usuário começa a jogar e se envolver com o seu jogo. E quando ele quer testar, por exemplo, outras pistas ou outros veículos, aí ele tem que adquirir. Tá? E o Android possibilita, inclusive, que essa compra seja feita dentro do próprio aplicativo, tá? Para que o usuário não tenha que sair, voltar para a loja, comprar o item e retornar ao jogo. Então, se ele já tem cadastrado uma conta no Google Checkout, ele já consegue fazer essa compra direto dentro do aplicativo. Então, essas são basicamente as principais versões de monetizar o seu aplicativo.
Então, valeu, Samara, assim, muito legal ouvir esse panorama aí de que como você pode, né, publicar seu app nas lojas, na loja do Google e em outras, e a possibilidade, o potencial de negócio disso, né, o potencial de gerar receita para o desenvolvedor. E para fechar, assim, queria ouvir de você assim, umas dicas finais, assim, que sejam importantes para o aluno que está começando, né, a desenvolver em Android, assim, está no início do curso, está no início da jornada, assim, como é que você, algumas dicas aí especiais aí que você pode compartilhar? A primeira, Ana, é a página de documentação oficial. É fantástica essa página, tá? É bem atualizada. Por exemplo, aqui, logo quando a gente entra em developer.android.com, a gente tem uma seção de desenvolvimento e uma seção de design, tá? Porque em grandes times, às vezes, você tem uma equipe que só cuida da interface da tela e da experiência do usuário, e tem uma outra que faz a programação. Muitas vezes, equipes menores acabam se envolvendo em ambas, tá? Então, por exemplo, na parte de design, a gente tem toda a documentação, por exemplo, do Material Design, que é a nova interface que veio com o Android 5.0, Android Lollipop. Já para quem está interessado, por exemplo, na parte de programação, tem várias subseções aqui, uma parte de treinamento. Muito legal isso daqui, porque eles criam vários aplicativos, inclusive com o código disponibilizado no GitHub, tá? Com diversos assuntos. Então, por exemplo, aqui, ó, construindo aplicativos para TVs. Você pode entrar lá e você vai conseguir visualizar passo a passo quais são os itens necessários para você começar a criar seus primeiros aplicativos para TV, para multimídia, por aí vai. A gente tem todo o guia de API, que é uma parte de documentação mais técnica, mostrando, por exemplo, como invocar, como fazer uso de uma determinada classe. Tá? A parte das ferramentas necessárias para a pessoa começar a desenvolver por Android. Os exemplos, tá? Então, como eu disse, esses exemplos estão todos no Android Studio. Então, por exemplo, a pessoa está lá no Android Studio hoje, ela já tem aquele passo a passo lá, mas ele não quer reescrever todo aquele código, tá? Então, quando ele vai começar um novo projeto no Android, ele pode falar que ele quer importar um exemplo, por exemplo, tá? E aí, esses exemplos já vêm para a gente, e aí eu consigo já simular, eu consigo já executar e já começar a fazer as alterações. Eu não preciso reescrever todo aquele código. Tá? É uma funcionalidade nova do Android Studio. Voltando aqui, então, a documentação oficial, muito bacana. Temos também a parte de vídeos. Deixa eu voltar aqui na página de desenvolvedores. Aqui embaixo a gente tem a parte de assistir vídeos. Tá? E eles disponibilizam um canal no YouTube com vários programas. Tá? Então tem programas chamados DevBytes, DevDesign, que tem foco em design, em programação, respectivamente. Tem programas semanais, tem programas com conteúdo, tem programas com intervalo um pouco maiores. Tá? Para quem está preocupado aí em relação à língua, eles estão traduzindo, tem diversos vídeos que já têm a tradução, inclusive para português. E nós também temos algumas versões desse vídeo gravado já em português. Tá? Então nós temos aqui no Brasil um Developer Advocate do Android, que é o Neto Marim. Ele está regravando alguns vídeos da versão em inglês. Vale muito a pena estar assistindo também. E no Google Plus, tá? Que lá você consegue, e isso é fantástico, você consegue ter contato com o time de desenvolvimento do Android, tanto na parte relacionada a design, quanto na parte de programação. Às vezes você pode fazer perguntas, os caras respondem, é uma comunidade ativa, e é legal também, mesmo que você não queira fazer nenhuma pergunta, você observar o que eles andam discutindo. Né? Eles colhem bastante feedback dos desenvolvedores, tá? Então vale a pena entrar lá e dar uma conhecida nos canais, por exemplo. Aqui a gente tem o Lúcio Maciel, ele é o novo Google Developer Expert. Tá? A gente tem também o Nelson Glauber. Google Developer Expert é um programa do Google para reconhecer os melhores profissionais de cada área. Tá? Então, eles são, por exemplo, o Android Developer Expert. Nós temos
nós temos desenvolvedores também reconhecidos nesse programa de outros produtos, como por exemplo o Chrome, no caso do Zeno Rocha. Tá? Tem Google Developer Experts de outros países, estou procurando ideia aqui. Então também vale a pena dar uma acompanhada, que tem sempre novidade aqui nesses canais. Legal, Suemar, super obrigado aí pelo papo, pelo resumo assim dos temas mais discutidos, mais perguntados na nossa primeira mentoria. Espero que vocês curtam e, tendo qualquer dúvida, é só escrever para a gente pelo Facebook da turma de Android da MobGeek, pela comunidade.mobgeek.com.br. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Suemar. Obrigado, Ana. Um abraço. Até mais. Valeu.